está, eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 15 a 21. Êxodo 1, 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que elas tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Pai, nós lemos a Tua palavra e é sobre ela que nós vamos caminhar nesta tarde. Nós caminhamos a nossa vida na direção da Tua palavra. E a Tua palavra vai ser ministrada neste lugar, porque ela é respeitada nesta casa. E sabemos que a Tua palavra, ela traz mudança, ela traz convicção, e ela traz direção e principalmente posicionamento. A Tua palavra, ela nos posiciona. E é isso que é o desejo do meu coração ao terminar essa ministração. Que venhamos nos posicionar. E quem já está posicionado, que se posicione mais ainda. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Você pode se sentar. Queridos, como eu disse hoje pela manhã, na primeira vez que eu ministrei, desde o primeiro dia eu gosto muito, a não ser que eu esteja em outro compromisso ou que eu não possa estar, eu gosto sempre de chegar nas conferências, nos lugares que eu vou ministrar desde o início. Eu acho que é muito importante você respeitar o ambiente, você ver o que o Senhor Jesus está gerando. E eu cheguei aqui desde a quinta-feira, peguei a primeira ministração e foi muito nítido de nós vermos que a palavra que foi liberada foi uma palavra de grande bênção para as nossas vidas, mas como no início o ambiente ele estava assim um pouco pesado, e a maneira como foi se abrindo, como Deus foi dando direção ao apóstolo e como que as coisas foram fluindo. E nós vemos que nós estamos caminhando nesses dias dentro de um ambiente, de uma palavra de confronto para o nosso crescimento. Esta palavra não é uma palavra que nos traz um conforto, não é uma palavra que nos deixa acomodada dentro do que nós estamos ouvindo. Quando nós ouvimos essa palavra que veio do versículo de Romanos 12, não vos conformeis, o apóstolo Paulo ele está nos dando uma instrução muito específica, que o mundo ele está cada vez mais caminhando, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos profetas, desde os tempos dos sacerdotes. O meu irmão, que é meu pastor, Eliatan, ele costuma dizer uma coisa muito interessante. Ele fala: queridos, nós estamos sim caminhando para a destruição, nós estamos caminhando para momentos difíceis, mas nós temos que entender, desde os tempos antigos, sempre foi assim. Sempre foi assim. As pessoas sempre quiseram destruir os sonhos, as pessoas sempre quiseram destruir as palavras dos profetas, desde sempre, porque senão o Senhor não tinha falado para poder fazer a arca e entrar a família de Noé ali dentro. Por quê? Porque a terra já estava de uma maneira tão complicada que o Senhor mandou o dilúvio.
Então, desde sempre, o diabo ele tem sempre tentado destruir, matar, perseguir o povo de Deus. Sabemos sim que as coisas têm se apertado, mas desde os tempos antigos sempre houve perseguição, sempre houve dificuldades, sempre houve em todas as gerações o diabo agindo de maneiras para cada geração, para poder tentar destruir os propósitos, a destruir os ambientes. Desde sempre nós temos como cristãos convictos do nosso propósito de tentar e de conseguir ir contra aquilo que o diabo ele tem tentado destruir nas nossas vidas. Eu sempre quis na minha vida construir uma personalidade forte. Eu sempre quis e entendi que eu precisava de ser uma mulher determinada, perseverante, corajosa, porque eu entendi que as nossas guerras, elas são guerras muito pesadas. Eu entendi que se nós não nos posicionarmos, nós não damos conta de tanta dificuldade que nós passamos nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir sempre serem pessoas fortes o tempo todo. Você não vai conseguir falar em línguas estranhas às vezes todos os cultos. Você às vezes não vai conseguir ter a força que você sempre teve. Mas uma coisa que eu gosto de dizer, que eu construo a minha vida e tenho sempre ensinado para minhas filhas, até uma que está por pouco tempo, eu creio, afastada dos caminhos do Senhor, mas hoje eu estive falando com ela dentro do carro, a pastora Aurora viu ela ali na foto, a gente conversando. Mesmo ela afastada dos caminhos do Senhor, eu uso os mesmos princípios com ela que eu uso com a Débora, que está na presença do Senhor Jesus. E eu entendo que um tema como esse é um despertamento para as nossas vidas. É um despertar para nós entendermos que nós temos que cada vez mais subir de nível. Se a guerra ela está aumentando, então o que nós temos que fazer? Subir de nível. Se o diabo ele está vindo com autoridades contra e nos forçando a sair do nosso propósito, nós temos que sempre estar subindo de nível. A ordem sempre vai ser avançar. A ordem sempre vai ser nós estarmos à frente daquilo que o diabo quer nos colocar para trás. A nossa vida sempre tem que ser um passo à frente daquilo que o diabo quer nos fazer retroceder. Então nós precisamos de entender este ambiente que o Senhor Jesus ele está querendo e que Ele está formando nas nossas vidas, para nós termos sempre esse espírito: aconteça o que acontecer, eu vou avançar. Os apóstolos conseguiram avançar nas perseguições. Os profetas que profetizavam coisas que eles eram capazes de dar a vida por aquilo que eles estavam profetizando. Eu acredito que um ambiente como esse é para gerar em nós uma autoridade e uma coragem que nós precisamos de estar sempre subindo de nível pela revelação da palavra. E o não estar conformado com as coisas que estão acontecendo só vai fazendo que o propósito de Deus e que tudo que nós podemos fazer para alcançarmos a vitória do Senhor Jesus sobre a terra, isso vai acontecendo de uma forma, queridos, que nós vamos vendo o resultado. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos muito espalhados. Às vezes nós ficamos assim, mas a igreja perdeu a sensibilidade. Mas nós não estamos vendo curas, nós não estamos vendo milagres, nós não estamos vendo sinais, nós não estamos vendo o povo de Deus fazer alguma coisa. Pode ser sim que nós poderíamos estar fazendo muito mais. Pode ser sim que nós temos que acelerar os processos, sim. Mas ontem mesmo eu escutei aqui 3 milagres sobrenaturais.
Hoje aqui eu vi pastoras renunciando situações que o coração delas não estão pedindo, e eu não quis almoçar porque eu fiquei ali orando, e eu percebo que por mais que as coisas estão complicadas, eu tenho visto, e eu acho que você tem que começar a conversar com mais pessoas, você tem que começar a perguntar, porque eu creio sim que o Senhor está levantando sim homens e mulheres inconformados, que estão provocando milagres, que estão fazendo discípulos, que estão libertando os cativos, que estão levando o povo de Deus para o princípio daquilo que é necessário. E nós, como igrejas do Senhor Jesus, nós não podemos ficar atemorizados a ponto de retrocedermos, de termos medo, de ficarmos indiferentes e deixarmos de usar as armas que nós temos para avançar por causa das pressões que nós estamos vivendo. Em nenhum momento a igreja de Deus, ela pode deixar de ser quem ela é por causa das pressões que elas estão vivendo. Em momento nenhum uma mulher de Deus, ela pode deixar de alcançar o que ela tem para alcançar por causa daquilo que ela está vivendo. Ontem no café da manhã eu estava com a minha irmã e com a pastora Aurora, e antes de tomarmos o café eu disse: Kézia, Aurora, nós vamos fazer um café profético. Nós vamos aqui levantar um clamor neste café. Nós vamos agora declarar coisas que nós não podemos nos conformar. E ali na mesa da pastora Aurora, nós começamos a declarar coisas que eu, como pastora, eu não concordo, não me conformo. E nós começamos a levantar as nossas mãos e começamos a orar as três juntas e provocar ambientes daquilo que nós não podemos nos conformar. Nós precisamos de gerar esses ambientes, nós precisamos de gerar essas guerras. Nós precisamos, queridos, eu já faço há mais de 10 anos da minha vida caminhada proféticas. Eu caminho pelo menos 3 ou 4 vezes numa semana e caminho 40 minutos, e ali é só coisas que eu estou declarando que eu preciso na minha vida. Eu estou com uma moça que está afastada do caminho do Senhor uns tempos, mas eu nunca me conformei com a Isabel que está afastada dos caminhos do Senhor, e eu oro por ela, faço minhas declarações proféticas, não me conformo, tenho plena convicção que o legado do avô dela vai continuar na vida dela, e nós precisamos de levantar decretos de inconformidade, que se depender das mulheres que estão aqui nesta tarde, o diabo ele veio para matar, para roubar e me destruir, mas na minha vida, na minha história, na minha casa, no meu legado, no meu chamado, ele não encosta a mão, porque sobre a minha vida não vale encantamento, porque eu não vim na terra a passeio, você não veio a passeio, você não está aqui a passeio, você é a revelação do propósito de Deus nessa terra. Eu quero que você levante a tua mão e diga: eu sou a revelação do propósito de Deus sobre esta terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas diante de Deus pelo mundo. Você que está me ouvindo, que está entendendo o que eu estou dizendo para você, você é a revelação viva do propósito de Deus. E a sua inconformação, ela tem que ser que pela tua vida você não vai liberar, você não vai deixar, e você vai ser uma porta, você vai ser uma porteira, você vai ser um escudo, você vai ser uma arma construída em Deus, porque daqui para cá a minha inconformação vai fazer que destruição nenhuma ela vai chegar na minha vida. A minha filha pode estar afastada dos caminhos do Senhor, mas morrer sem cumprir o propósito dela, de jeito nenhum, porque eu sou uma porta, eu sou uma porteira, eu sou aquela que estou impondo que em nome do Senhor Jesus, o diabo não vai destruir nada, porque a inconformada nasceu para cumprir os propósitos
de determinação, porque eu preciso de encorajar essa geração de mulheres a aproveitar essa voz potente que Deus me deu, a poder ter o nome de Joquebede, que quer dizer Deus é a glória, para poder levantar a voz mais forte e dizer que em nome de Jesus Cristo o teu milagre está a um passo de você não se conformar, porque o diabo ele veio, mas não quer dizer que ele vai roubar aquilo que é de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que ele veio, mas não quer dizer que ele vai. Ele veio. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho a marca da promessa, eu tenho as minhas declarações proféticas. Você tem a tua voz, a tua autoridade, o comando que Deus te deu. O Senhor te chamou para ser uma parteira. O Senhor Jesus te chamou para dar vida a sonhos. O Senhor te chamou para você fazer nascer declarações daquilo que é eterno. O Senhor Jesus salvou um homem para poder ser o libertador do Egito, no Egito pelo povo de Deus. A sua mãe consegue detê-lo ali durante 3 meses. Mas antes disso, o diabo me manda uma ordem. Queridos, deixa o diabo mandar. Deixa ele mandar. Ontem eu estava falando com uma moça, muda a sua dor. Deixa, vai chorar. Meu pai dizia, Joquebede, chora pelo que vale a pena. Derrama suas lágrimas para aquilo que vai te trazer esperança. Você pode chorar porque Ana chorou, mas Ana não chorou por causa de Penina. Ana chorou porque ela queria um filho. Em momento nenhum você vai ver Ana chorar por causa de Penina. E eu quero dizer que isso é profético para muitas pessoas aqui, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Penina a afrontava, mas em momento nenhum ela chorou porque Penina afrontava. Ela chorava porque ela queria um filho. Ela não chorou por causa da afronta de Penina. Ela chorou por causa da esterilidade do seu ventre. É por isso que ela chorou. E agora eu vejo claramente: inconformados só aceitam ordens com princípio bíblico. Aquelas 2 receberam ordens. Todas as meninas que vivam, os meninos matem. Inconformados estão ganhando bênçãos, vitórias, conquistas, mudando histórias, fazendo que aquilo que o Senhor entregou na vida deles sejam construídos, multiplicados, cheios. Porque a única ordem que os inconformados estão seguindo são as ordens dos princípios bíblicos. Nós não vamos fazer isso porque nós não nascemos para isso. Você não nasceu, Deus não te trouxe até aqui. O Senhor Jesus não fez que a tua história chegasse até aqui para poder você cumprir aquilo que o diabo está escrevendo para você. Nós não somos o que nos aconteceu. Nós não somos aquilo que aconteceu na nossa história e nas nossas vidas. Nós temos uma história depois da tragédia. Nós temos uma história depois da derrota. Nós temos uma história depois do pecado. Nós temos uma história depois das perdas. Nós temos uma história depois das dificuldades. A nossa história, ela não para no deserto. A nossa história, ela atravessa o deserto. A nossa história, ela não fica no inferno. A nossa história, ela fica na eternidade. A nossa história não está retida por causa de um problema que você está passando. A sua história, ela está no ambiente aonde você vai dizer: não me conformo, mas eu me revolto. E eu estou prestes a alcançar o que eu preciso. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu me coloco como escudo. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. Ele me livra da presença dos meus inimigos. Ele faz de mim uma mulher corajosa e encorajada. E como diziam as mulheres lá na África para mim, quando elas iam, mamãe Joquebede e curo, que quer dizer coragem. Vista-se de
coragem, de determinação. Profetiza sobre aquilo que o diabo está querendo destruir. Os inconformados, as inconformadas são aqueles que não aceitam ordens que não são geradas pelos princípios da palavra de Deus. Queridos, aquelas mulheres, além de parteiras, elas foram grandes guerreiras, porque elas enfrentaram a ordem daquilo que não era de princípio de Deus. Nós precisamos de, além de quem nós somos, levantarmos como guerreiras com a visão de não aceitarmos, de não cumprirmos e de não deixarmos o diabo roubar nada do que é nosso. Isso aí é só para as corajosas. Isso aí é só para aquelas que querem mesmo viver aquilo que elas nasceram para ser. Nós precisamos de nos levantar com espírito de guerra, de autoridade, do poder do Espírito Santo, fazer caminhadas proféticas, fazer declarações da palavra de Deus. Eu e minha irmã, nós estamos agora, a gente fica, tem um grupo, eu e Késia, e a gente sempre faz alguma coisa juntas. Como a pastora Vânia fala, a gente não tem que depender do pastor ou ficar triste porque o pastor não está fazendo, mas você tem que ter uma amiga de oração, você tem que ter uma Isabel na tua vida, alguém que te dá uma cobertura, alguém que te ajude a sonhar. E nós inventamos moda o tempo todo. Agora nós estamos hoje no 33º Salmo da Bíblia. Nós estamos lendo até chegar no 150, um por dia. Temos um grupo que chama Amigas para Sempre, só eu e ela. E ali nós ministramos uma pela outra o versículo que Deus mais falou na nossa vida. Nós já fizemos um monte de invenção de moda bíblica, de coisas que o Senhor Jesus nos permite, e nós precisamos de ter todos os armamentos que Deus nos deu, porque, queridos, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Agora, aquele que não está respaldado pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos, está caindo e está achando que está de pé. Eu estou conversando direto com pastoras com vontade de suicidar, pastoras que estão deixando seus maridos e indo morar com outras mulheres, filhos de pastores que não querem assumir o seu chamado e o seu legado por causa de situações que vêm dentro da tua casa. E isso está acontecendo porque cada vez que passa, a igreja está retrocedendo nos princípios bíblicos. A igreja muitas das vezes está retrocedendo naquilo que está impedindo de avançar em Cristo Jesus. Em vez da igreja hoje ser uma referência, da igreja hoje ser aquela que está sendo a porta para que os inconformados sejam cada vez mais fortalecidos em Deus, a igreja está perdendo o desejo ardente, como a Robertinha falou tão bem, que eu nunca mais vou esquecer disso. A igreja noiva que conhece, a igreja que gera conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque os horários da igreja que não tem culto, eles têm que ser preenchidos por pessoas que querem orar, que querem ungir as paredes, que querem ungir os pés, que estão declarando e fazendo vitória quando a igreja não faz, o mundo faz. Tem macumbeiros que estão aí há 3, 4 anos já fazendo as suas macumbarias para que o dia 2 de outubro aconteça o que eles querem. Tem pessoas que estão aí fazendo romaria, fazendo tanta coisa para poder fazer decifrar e voar as parteiras que estão querendo trazer vida ao mundo, que muitas das vezes não estão conseguindo, porque os filhos das trevas, eles têm sido muito mais rápidos que os filhos da luz. Para mim, como mulher, como pastora e como cidadã brasileira, eu vejo que é uma vergonha um homem, porque Deus só faz homem e mulher, um homem ganhar com uma mulher mais linda do Brasil. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Pablo Vittar, um cantor, ganhou com
como a mulher mais linda do Brasil. Vocês sabiam disso? Ganhou um homem, Anitta, que fica ensinando as nossas crianças a cantar tanta porcaria, e desculpa falar, mas tanta vagabundagem, tanta besteira. Ela quebrou o sistema de uma, quem sabe falar inglês e me perdoa, mas tem uma faculdade famosíssima, eu acho que alguma coisa parecida com Harvard, mais ou menos isso. Só ia lá jovens que eram referência de crescimento, de desenvolvimento, para ensinar outros jovens qual é o caminho de se avançar. Nada contra a vida dela, que Deus abençoe e a salve, mas ela não é referência. Ela foi a primeira a entrar lá nessa faculdade famosíssima para ensinar como que uma moça daquela idade alcança sucesso. Queridos, o inconformado, a inconformada, o inconformismo, ele tem que estar atuante dentro do nosso espírito. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que clamar que em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus venha nos levantar com autoridade, para que isso venha a ser colocado barreira. O diabo, os demônios, os potestades, os principados, eles não podem, eles não vão avançar sobre a igreja, mas nós precisamos de ser esses corajosos que estão mudando isso. Dá trabalho para aquela irmã que está trabalhando. Será que é legal de trabalhar com mulheres, com questão de aborto? Dá trabalho. Eu acredito que tem dia que mexe com as emoções dela. Ela diz que muitas das vezes eles são bloqueados. Ela está querendo trazer uma palavra de libertação, mas dói tanto nessas vidas que elas chegam a bloquear. Agora, qual é a nossa função? Um dia Deus me deu uma profecia para entregar para o pastor Yuquis, pastora Carmen de Perdões. O Senhor levantou vocês nessa cidade para fazer protestos para sempre. E eu estive pregando na RCE dele, uma cidade, eu já fui pastora de cidade interior. É uma das coisas mais difíceis que tem. Uma cidade de 20 mil habitantes. Ele está fazendo um RCE com 300, 400 pessoas toda semana. Queridos, é isso que Deus quer. Deus não quer quantidade, quer sim. Ele quer quantidade com qualidade, mas Ele quer quantidade sim. Ele quer vidas alcançadas. Ele quer vários ministros, várias mulheres poderosas de oração. Eu te falando com a minha irmã, eu admiro como que as meninas daqui pregam. Eu fico admirada, meninas novas com menos de 20 anos. Quando eu vi as meninas da Delma ministrando, elas eram mais novas, 5 anos atrás. Eu fiquei de boca aberta de ver como que elas ministram. Nós temos que levantar a nossa voz. Nós temos que ir para as portas dos hospitais. Nós temos que cuidar das mulheres que estão abortando. Temos que colocar chachás dentro de casa. Temos que pegar a vida de uma ministra de oração de louvor de 30 anos que foi desencorajada a fazer. Você está aqui nesta hora e eu me levanto como profeta. Eu vou fazer protestos no mundo espiritual sempre, porque nada pode tirar da igreja a vitória. Não seja uma inconformada. Vamos rasgar isso em nome de Jesus Cristo. A igreja tem que avançar. Inconformados só aceitam ordens com princípios bíblicos. Inconformados estão abraçando causas. Inconformados estão abraçando os que estão aflitos de coração. Inconformados não estão negando o seu chamado e nem quem eles são. Inconformados estão acreditando naquilo que ninguém acredita. Inconformados estão colocando seus pés aonde ninguém mais quer colocar. Inconformados estão se gastando, eles estão se derramando, eles estão tendo sequências de
situações que estão mudando a história. Eu não sei quanto a você, mas quando eu encontrar com meu Jesus da glória, e quando fala sobre galardão, mas eu quero, com certeza eu quero ter muitos e muitas obras, e muitos frutos, para poder entregar para Ele e dizer para Ele: foi difícil, mas eu venci. O Senhor quer isso de você. O Senhor quer isso da tua história. O Senhor quer isso da sua vida. Não se conforme, não pare, não se amolde, não se alinhe ao espírito que não seja o espírito da revelação de Deus para a tua vida. Faça suas orações proféticas, faça sua declaração. Feliz é você que tem autoridade dada pelos pastores desta casa para poder subir aqui, profetizar e ministrar. Feliz é você que tem uma célula. Feliz é você que pode fazer com que a vontade de Deus ela seja abençoada na vida de pessoas. Queridos, por mais que o diabo queira, quanto mais se multiplicar os inconformados sobre a terra, mais o nome do Senhor Jesus ele vai ser glorificado. Solta em nome de Jesus Cristo nesta hora. Pastor, eu tenho um chamado. Pastora, eu tenho um sonho. Pastora, eu tenho uma visão. Eu quero nesta hora ser boca de Deus para a tua vida. Desenvolve em nome de Jesus Cristo. Quebra nesta hora em nome de Jesus Cristo todo laço opressor do inferno que queira te paralisar, que queira te tirar do foco. Diga: eu sou como aquelas parteiras. Eu não aceito ordens do diabo. Eu não aceito ordens de principado. O principado de Juiz de Fora é um principado muito forte, mas em Cristo Jesus eu sou mais forte que o principado. Vocês estão entendendo como que funciona a palavra de Deus, gente? É só você abrir, você ler, você entrar dentro disso, você abrir a sua boca, ser e fazer. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas até os meus 19 anos de idade, o meu apelido era Jararaca Caninana, porque era uma moça totalmente rebelde. Até os meus 19 anos de idade, tirando meu casamento, eu nunca tinha uma foto rindo, mentirosa, geniosa, agressiva. E hoje eu uso minha agressão para outra forma. Eu morava numa fazenda na beirada de um rio. Eu tinha 19 anos de idade. Estava uma febre de Mike Murdock nas igrejas. Meu pai me deu a coleção dele todinha e disse: Joquebed, vai ler esses livros, vai ler a Bíblia, vai ler pessoas e vai ler o Espírito Santo. Você recebeu uma profecia quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e até hoje você não viveu isso, menina. Até quando você vai negar quem Deus tem para a sua vida? E naquele dia eu virei para ele: pai, ninguém nunca mais vai me chamar de Jararaca Caninã, porque eu vou mudar essa essência maligna que eu tenho. Eu dedilho um pouquinho, algumas notinhas de nada, de teclado, porque eu aprendi quando eu era pastora da igreja de Mutum e não tinha ninguém para fazer. Então eu aprendi os cânticos mais fáceis que tinha. Só que eu não gostava de fazer. E a minha filha Isabela, parece mentira, mas é verdade, ela com 10 meses, ela tinha 20 quilos. E ela só ficava comigo. Depois, quando ela tinha 4 anos, ela foi para 26, 27. Ela tinha 20 quilos com 10 meses. E ela só ficava comigo. Eu sentava com a Isabela, eu ia fazer alguma coisa na igreja, alguma das moças segurava ela. Quando acordava, tinha que sair correndo, porque senão ela gritava de ficar sem voz, porque ela só ficava comigo. Então eu aproveitava disso. E quando eu não queria ministrar na igreja, ou quando eu não queria ir na igreja, um dia eu contei isso, quando
o apóstolo Jair pediu para eu poder ministrar para os líderes dele em Vitória. E ele ficou assim, credo, que coisa esquisita. Porque na época, gente, eu gosto muito de dança, vocês não têm noção. Eu não sei dançar, mas eu amo dança. Como que eu gosto de dança? E dancei muito tempo com os jovens lá em Mutum, que eu era pastora. E eu amava a Carla Pérez. Gente, eu amava. Eu escutei alguém falar, eu também. Gente, que bom que tem um monte de gente sincera aqui, né? Gente, o problema não é gostar dela, o problema era gostar do jeito que ela dançava. O problema era gostar do jeito que ela dançava. E o que ela cantava, eu não posso nem falar aqui nesse santo altar, né? Pasmem-se. Pasmem-se. Mas eu usava essa minha filha Isabela e ligava, né? Porque era só telefone, não tinha celular. Eu falava assim, quando ela tinha, era uma briga na Globo e no SBT. A Globo nunca tinha ganhado, o SBT nunca tinha ganhado muita audiência. E um dia lá o Gugu Liberato, ele conseguiu ganhar audiência pela Carla Pérez. E aí era uma luta. Ela saía ao vivo do SBT e ela ia ao vivo para Globo. E eu queria ver ela nas duas emissoras. Ela saía do Gugu, ia pro Faustão e eu via tudo. Só que era no horário do culto. E aí o que eu fazia? Eu ligava e falava assim: vocês podem me substituir? Porque a Isabela está chorando demais. E vocês sabem que ela só fica comigo. Não, Joquebede, fica tranquila, Deus te abençoe. Abençoe a Isabela, que a Isabela para de chorar. Isso acontece nas melhores igrejas, sabia? E eu parei com isso. Mas às vezes tem pessoas que ainda continuam fazendo coisas ou assim ou piores. E nesse dia, meu pai disse para mim: leia livros, leia pessoas, leia Deus e leia o Espírito Santo. Eu disse: Deus não me chamou para ser adoradora de Carla Pérez. Deus me chamou para ser uma mentirosa e para ter um nome de Jararaca e Caninã. Deus não me chamou para eu ser isso. E a história da borboleta eu já contei aqui para vocês, eu não vou contar. Mas desde que meu pai morreu, eu tenho ido em nações no lugar dele. Dia 27 de fevereiro agora eu estou indo para a África pela segunda vez. E o meu passaporte eu ganhei aqui. Porque não tem, eu nunca vou esquecer disso. Uma semana, eu só tinha uma semana para tirar o meu passaporte. E eu não tinha um centavo. R$270. E o meu irmão falando: Joquebede, você não vai embarcar. O pastor Geraldo Destino, você não vai embarcar. Você não tinha o dinheiro para tirar o meu passaporte. R$270. Uma irmã aqui, ó, no meio aí desse povo, falou: pastora, Deus colocou no meu coração para eu te dar uma oferta, que você está precisando dela. Ela me deu R$270. E eu tirei meu passaporte. E a Jararaca Caninã, ela morreu. E ela está aqui para poder dizer para você nesta hora: não aceite as ordens que o diabo está dando para parteiras. Porque parteiras, elas não aceitam ordens de governos. O diabo, ele veio para matar. Agora você, minha querida Lu, veio para dar vida. Vocês que estão me vendo, veio para dar vida. O diabo não tem autoridade para dar ordem para você e para a tua história. Ele não tem autoridade para poder te dar ordem, cifrar e pular, não aceitar. Eu sou parteira, você não está entendendo. Jesus
de Jesus Cristo, igreja, filha minha, ouve com atenção. O Senhor não te fez nascer no ventre da tua mãe para você poder ser parteiras que estão destruindo sonhos, mas como está sendo dito aqui, vira a chave em nome de Jesus Cristo. Traz vida, traz vida, traz vida. Ó Satanás, ó diabo, ó principados, ó pais de santos, de centros de macumba, ó líderes de escolas de samba, ó organizadores do pecado, você bateu no lugar errado, porque eu não vim a seu trabalho, eu sou parteira das promessas do Senhor Jesus pela minha vida. Por mais que eu erre e que eu mate alguma coisa, eu vou ser humilde e vou pedir: Deus, Senhor, me perdoa, eu estou voltando à essência da adoração. Você é parteira, você é filha de Deus, você é a melhor dentista, você é a que Deus chamou, não foi outra, foi você. É você, é você que o Senhor chamou, é você que Deus destacou naquele lugar tão difícil que você está, é você que o Senhor Jesus colocou. E eu quero ministrar e profetizar sobre a tua vida, que o quão mais elevado esse desafio, que você trouxe ele aqui para o altar, porque você veio aqui com algo muito desafiador dentro do teu espírito, mas leva esse desafio, porque ele vai ser o que vai nascer para mostrar para essa situação que você está vivendo, que você é uma parteira. Eu quero que vocês me olhem com bastante atenção aqui. Inconformadas só aceitam ordens com princípios bíblicos, e desistir não é um princípio bíblico. Retroceder não é um princípio bíblico. Descer o nível na sua fé cristã não é um princípio bíblico. No versículo 17 vai dizer: porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, ela deixou que os meninos vivessem. Inconformadas são guardiãs de um propósito, porque elas sabem quem elas são em Cristo Jesus. Inconformadas são guardiãs de um propósito, porque elas sabem quem elas são em Cristo Jesus. Quando essa querida aqui, ela vê uma mulher abortando, ela não vê uma mulher abortando, ela não vê uma mulher abortando, ela vê uma criança que pode nascer. Quando você cumpre o que você nasceu para ser, você não vê sonhos esfalerando. Ninguém dentro do carro hoje viu eu conversando com a minha filha, afastado dos caminhos do Senhor, sem tristeza, com tristeza. E às vezes a Aurora não soubesse, não ia nem imaginar. Nós viemos conversando quase da casa da Aurora até aqui, porque eu não pari uma endemoniada, e quando eu pari ela, eu não pari ela afastada dos caminhos do Senhor. Você pariu uma história e não uma derrota. Amém. Você pariu e você está parindo um legado, um chamado, uma convocação, e não é o que está acontecendo. Você, além de ser uma parteira, você está parindo para o reino de Deus. Você está parindo para Deus ouvir o choro do seu menino. Você pariu para Deus escutar o choro do teu legado. As nações te esperam, juiz de fora te espera, tua família te espera. Abraça o teu legado, porque você é parteira dos sonhos de Deus.
de mim, nenhuma mulher vai abortar mais. No que depender de mim, esse projeto, ele só vai aumentar. No que depender de mim, a obra que Deus fez na minha vida, ela só vai aumentar. Você pode abraçar a tua causa nesta hora. Você pode fazer assim: eu estou abraçando quem eu sou, eu estou abraçando a minha história, eu estou abraçando os resultados, eu estou abraçando, eu sou parteira, eu sou enfermeira da cruz, eu sou aquela que traz vida, eu tenho autoridade de Deus, os meus pés estão correndo em direção ao propósito de Deus para minha vida. Eu não aceito as ordens de Satanás. E o Espírito Santo, ele abraça o que você está abraçando, ele protege o que você está protegendo, ele ministra sobre aquilo que você está ministrando, ele faz em cima daquilo que você está fazendo. Ele está abraçando o teu propósito aqui nesta noite, nesta tarde. Ele está abraçando. Sinta abraçado pela cura, sinta abraçado pelo renovo. Nós não vamos fazer nada que não seja os princípios de Deus. Nós somos guardiãs de todos os propósitos que temos, porque nós não nascemos para fazer outra coisa a não ser alcançar os propósitos de Deus. Inconformadas são guardiãs de um propósito, porque elas sabem quem elas são. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo: inconformadas são guardiãs de um propósito, porque elas sabem quem elas são. Eu queria te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Eu quero ser uma porta para você nessa noite. Eu quero te ajudar a defender aquilo que você precisa de defender. Tem alguém aqui que está passando da hora de tirar um passaporte. Tem alguém aqui que está passando da hora de entrar dentro deste avião. Tem alguém aqui que está passando da hora de entrar lá dentro daquela casa e profetizar ali dentro. Tem alguém aqui que está passando da hora de fazer um concerto. Tem alguém aqui que está passando da hora de levantar a sua mão e falar: eu entrego a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que está passando da hora de chegar para esse coveiro, para esse maligno, para esse astuto e dizer: a minha história não é com você, a minha história é de revelação, é de poder, é de encorajamento. As direções que às vezes Deus me dá, e Deus dá mais para outros, mas eu pouquíssimo faço apelo, porque eu sei que as ministrações que eu prego é de muito confronto, e eu sei que eu preciso de orar para toda uma igreja. E quando se faz um apelo, não é todos que saem do lugar, mas eu não vim para atingir um ou outro, e essa palavra é para atingir todo mundo. Deus deu esse nome à pastora Vânia para atingir todo mundo. Não vos conformeis. Essa moça que eu falei, que conversei com ela ontem, hoje ela veio falar comigo de novo. Eu falei: meu Deus, como que ela já está mais alegre. Eu quero nesta hora, queridos, te convidar a colocar dentro de você essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu não nasci para me conformar com aquilo que o diabo está querendo tirar da minha vida. Eu não estou aqui a passeio. Eu estou mudando a minha história e a história de todos aqueles que estão ao meu redor.
Você quer escrever um livro? Comece a escrever esse livro. Você quer compor uma canção? Comece a compor essa canção. Você quer ser o próximo missionário da história? Vai em nome de Jesus Cristo. Mas pelo poder que é no nome de Jesus, não se conforme. Nós vamos ser ministrados por uma canção. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero gerar em você que ser inconformado passe a ser agora a sua identidade. Você pode fechar os seus olhos. Você pode começar a reinventar e a reescrever a sua história. Você pode subir de nível nesta hora. Você pode melhorar. Você pode sair daqui com a cura. Você pode sair daqui com a resposta que eu creio que Deus está te dando nesses dias. Eu creio que Deus está entregando respostas aqui. Deixa Deus continuar falando com você. Você não foi chamado para quebrar os princípios bíblicos. Deus te chamou como uma guardiã das promessas que você ainda vai conquistar, porque você nasceu com um propósito. Esta palavra que é declarada nesta tarde, antes de eu entregar esta
atitude. Não saia daqui fazendo as mesmas coisas. Toma atitude aqui. A partir de amanhã, quando você começar um novo dia, já vai estar em você aquilo que foi colocado hoje. Hoje, se você tomar uma decisão, a mudança é hoje. Se você tomar uma decisão, é agora. Amém? Tome essa decisão. Pastora Jequebede, eu quero passar, né, a nossa lembrança da conferência. Eu já te dei a lembrança lá, porque ela chegou na minha loja e ela gostou exatamente do que eu ia dar a ela. Então eu tive que entregar antes, para ela não comprar. Mas eu quero passar a sua mão essa lembrança, junto com a outra, né? Agradecer pela sua vida. Porque quando você está orando aqui, a gente vê seu pai. É muito emocionante saber que ele deixou um legado. A maior alegria para um pastor é ver que seus filhos continuam a obra que Deus deu para ele. Às vezes você pensa que você só continua quando você prega, você continua quando você vive. Porque pregar muita gente prega, mas viver poucas. Se você continua um legado de fidelidade, se você continua um legado de lealdade, você tem tudo, meu irmão. Às vezes você não tem o dom, mas você tem os princípios que foram plantados dentro de você. Isso é o mais importante. Eu tenho minha filha não prega, não canta, mas o que eu tento colocar nela não são dons. Eu tento colocar nela princípios. Porque de dons o inferno está cheio. Mas princípios povoam só os céus. Amém? Então eu sou grato pela sua vida. Nós temos uma aliança. Sempre. Amém.